Acabou. Meu nome é Marina Dias Teixeira e sou uma das editoras desse livro que coroa 50 anos de trajetória dessa grande artista, Greta Sarfati, que está aqui com a gente. Nós acabamos de ver a reencenação da performance Enlace, concebida por Greta no final dos anos 70 e hoje reencenada lindamente pela artista Rosa. Essa performance é uma das obras que estão destacadas nessa monografia da Greta, que é uma publicação da ACT Editora, editora especializada em livros de arte e design. E é um momento muito especial para nós, porque além da gente ter acabado de ganhar nosso primeiro prêmio Jabuti, Hoje, com esse evento super especial, a gente dá início ao Festival ACT, que são uma série de lançamentos editoriais, então acompanhem a gente pelas nossas redes, @ACTEditora. E eu gostaria de agradecer muitíssimo a parceria com a Livraria Megafauna e toda a equipe envolvida, assim como o Cultura Artística e toda a equipe da Greta, que acompanhou a gente nessa longa jornada de produção do livro. Também gostaria de agradecer a Galeria Central, que representa não só a Greta como a Rosa, que fez a reencenação da performance. E, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para Mirtes Marins de Oliveira, organizadora do livro, ao lado de Patrícia Wagner, autora convidada, que fez uma belíssima análise desse trabalho que a gente acabou de ver, e a grandiosa Greta Sarfati. Obrigada a todos. Eu estou muito feliz de ver essa minha obra, que esteve escondida por tantos anos, reencenada, a vida. Isso para mim é incrível. E muito obrigada a vocês da equipe da ACT, da editora, todo mundo que me apoiou, a Fernanda, minha galeria, o Renan, meu amigo, meu artista, meu artista colaborador, que com essa turma incrível, esse som que foi criado para Não Venha, e a Luz da Yara, uma equipe maravilhosa. Muito obrigada a todos. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Mirtes Marins de Oliveira, sou uma das organizadoras, né, da pesquisa sobre a Greta, do livro. Estamos aqui hoje para uma celebração, né, de 5 décadas de um trabalho muito intenso, eu diria vivencial, porque para a Greta Sarfati não há essa fronteira entre o que ela fez como obra e a própria vida, né? A nossa ansiedade hoje certamente é ouvi-la, fazer umas... Não, eu te passo, pode ficar tranquila. Mas eu vou antes passar a palavra para nossa colega aqui, Patrícia Wagner, que também é uma das escritoras do livro, como a Marina falou, foi responsável por comentar e refletir sobre a obra Enlace. Então, Patrícia. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, é um prazer enorme estar aqui, né, nessa celebração do trabalho da Greta, por meio desse livro que foi feito com tanto cuidado, com tanto esmero, com tanta dedicação, por tanta gente tão competente. Então, queria agradecer a ACT pelo convite, agradecer a Greta e a Mirtes por ter me convidado e por ter me dado a oportunidade de mergulhar nesse trabalho da Greta, mergulhar na produção, de
nessa produção tão incrível, né? Porque mesmo escrevendo sobre um dos seus trabalhos, eu fiz uma pesquisa sobre a sua obra toda para entender como é que esse trabalho se relaciona com toda a sua produção, qual é o sentido desse trabalho no contexto mais amplo da sua produção, né? E então visualizei esse extenso campo de trabalho e experimentações, né? Bom, a Greta é uma artista que expandiu, né, as relações entre as poéticas do corpo e as pautas de gênero, num momento em que não havia muita aderência, né, nem muita simpatia por essa abordagem aqui no Brasil, né? Mas o uso do corpo como plataforma de pesquisa e experimentação foi, desde o início da sua produção, uma maneira de pensar e refletir sobre o seu lugar social, né? E uma reivindicação que fermentou o seu trabalho como um todo. A minha contribuição, então, como já foi falado, é refletir sobre a obra Enlace. A gente vai conversar aqui propriamente sobre a obra, como ela foi concebida em 1978, né? Apesar de que a gente teve a oportunidade de presenciar essa encenação maravilhosa, essa atualização do trabalho feito pela artista Rosa. Acho que é um privilégio a gente ter vivenciado isso coletivamente. Mas na nossa conversa aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa primeira experiência de Enlace, até para a gente não perder o livro de vista, né? Que é o nosso objetivo aqui, celebrar esse livro e essa produção. Então, quando você concebeu, Greta, Enlace, você realizou essa performance como uma documentação fotográfica de 110 slides, né? E eu gostaria de saber, e gostaria que você compartilhasse aqui com a gente, como foi, se teve um evento disparador que te fez conceber, né, essa obra, e se teve, qual foi esse evento? Era minha vida mesmo. Eu me sentia encarcerada, quer dizer, as pessoas em volta de mim me achavam estranha, então eu queria gritar essa liberdade, essa procura. Então a serpente, a cobra, me estava amarrando e eu tentava assim livrar dela e tudo. Inclusive, esse trabalho foi guardado por 40 anos numa caixa de slides que a minha filha Vitória guardou. Sim. Escondeu para mim por 40 anos. Vitória depois pode contar um pouco depois como foi essa guarda desse trabalho. Maravilhoso. Ela inclusive me falou: mãe, eu vou te dar porque um dia pode encontrar numa lata de lixo e eles podem publicar e aí vai ser um horror. Então, você lembra? Quando a gente conversou sobre o trabalho, você comentou comigo, né, sobre o fato dessa obra ter ficado guardada por 40 anos, né, e que foi quando você foi convidada para participar da exposição Farsa, né, curada pela Marta Mestre e pela Poliana Quintela no Sesc Pompeia, que você então encontrou essa obra, né? Foi em busca de obras antigas. Ela é uma obra que nunca tinha sido mostrada. Nunca tinha sido mostrada. E aí eu trouxe para ela esse trabalho. Sim. Aí ela vibrou, ela fez um slide installation no Sesc. Sim, ela apresentou esse trabalho como uma instalação, como uma projeção de slides, né? E aí eu queria que você contasse, então, como foi o reencontro com esse trabalho guardado por tantos anos e que revela muito sobre esse período da sua vida, né? Como foi rever essa obra? Porque você não a viu por 40 anos, certo? É um processo que eu ainda estava vivendo até hoje. Então, para mim, foi incrível poder reativar essa obra e sentir tudo aquilo que eu sentia, né? Esse querer me ficar livre, poder ser eu mesma e tudo isso. E um grito mesmo às mulheres para poder se assumir a própria identidade e feminilidade, tudo isso. Então eu estava debatendo com isso nesse período. De uma certa forma você reviveu esse momento. Exatamente, né? isso. Por meio dessa obra. Por meio dessa obra. Tá. E aí eu te pergunto então, Greta, se foram as condições
da época que te levaram a fazer essa obra, né, a conceber essa obra como uma performance sem público, né, e sendo documentada com esses registros fotográficos. A gente sabe o quanto a fotografia foi um meio importante, né, nos anos 70 para fazer essa documentação, né, o quanto os artistas conceituais que estavam trabalhando conceitualmente o seu trabalho usaram a fotografia, mas eu te pergunto se você fez uma escolha deliberada de apresentar esse trabalho na fotografia ou se as condições que te levaram. Era para mim mesma, para mim a arte não é assim só fazer a arte, mostrar com uma proposta assim de um conceito predeterminado. Para mim é uma coisa natural, é a minha vida, à medida da minha vida vai dizendo, vai acontecendo, foi como aconteceu em Lasse. Então já era a ideia inicial era fazer uma performance com um registro fotográfico. Exatamente. Tá. Somente, tá. E, bom, Enlace é um trabalho de autorrepresentação, né? Uma reivindicação muito compatível com outros trabalhos de artistas mulheres da mesma época, que estavam também produzindo, como você, né, suas artistas colegas, né? E eu queria saber com quais artistas você dialogava nesse momento, nesse período, assim. na verdade, não muitos artistas. Era o Granato, o Bairro, é um grupinho pequeno, fechado. Sim. Eu participei com eles no Mitos Vadios. Sim. Esse foi um dos trabalhos. Conta um pouco dos Mitos Vadios. Os Mitos Vadios, que era uma performance na época da Bienal, contra a Bienal. Não era, o que é? É Bienal Latino-Americana primeiro. Primeira Latino-América, isso. Chamava Mitos e Magias. Mitos e Magias, isso. Mitos e Magias. Mitos e Magias, isso. Então a ideia era criar obras individuais de cada artista nesse evento. Eu criei uma tenda onde eu era uma maga, vestida de maga, e eu li a sorte das pessoas nessa tenda. Esse evento foi organizado por quem? Granato. Aí. E foi um evento exatamente que tentava rebater a ideia de que Latinoamérica era mito e magia. Então, eles criaram os Mitos Vadios, que era uma série de performances que aconteceu, acho que durante 2 dias, não foi? No estacionamento na Rua Augusta. E a Greta fez exatamente essa performance chamada Maga, que me causa assim um pouco uma certa surpresa, porque era exatamente um evento que procurava rebater a ideia de magia, não é? E a Greta vai vestida totalmente de branco e faz essa leitura de mãos, que é uma prática que ela de fato domina, não era só a performance encenando, era de fato algo que ela vai praticar. E Greta, conta aquilo que você encontrou uma pessoa anos depois na Rua Augusta. Que ela me falou tudo aquilo que eu falei para ela acontecer. Olha a trilha daquele... Ô, Greta, no fim do nosso evento, no fim aqui da nossa conversa, a Greta vai assinar os livros. Você pode ler minha mão, hein? Quantas pessoas são aqui? Não vai dar. Ótima, maravilhoso. Muito bom. Um evento importante. Greta, nós começamos a trabalhar nesse livro... Não, isso que eu ia falar, sem saber que ele era um livro, na pandemia. Nós nos reuníamos assim, semanalmente, e ficávamos horas conversando, e tudo gravado, que a Greta grava tudo. Né? Gravamos tudo. E são muitas horas de gravação e de conversa. E ali nós fomos criando, não é, uma intimidade. Eu conheci o trabalho da Greta não pessoalmente, mas por meio de uma banca que eu participei,
que tratava do seu trabalho. Eu conhecia alguma coisa, mas ali pude aprofundar. E durante a pandemia, nessas conversas infinitas, nós pudemos trocar percepções sobre o mundo artístico e sobre o trabalho dela. Na verdade, também a gente começou trabalhando num livro, que é o Autofotos, que é uma reedição de um trabalho feito pela Greta. E depois a gente foi expandindo, tratando de outras obras, né, até exatamente a circunstância de produção do livro para a ACT. Além de mim, da Patrícia, temos mais outras 2 escritoras no livro, né, a Isobel Whiteleg e a Marine Hugo Clavo, né, que também pesquisaram, estudaram e comentaram produções assim muito significativas. Então, a minha pergunta um pouco tem a ver com isso, sabe, Greta? A primeira, depois eu faço outra. Algo que me passou assim durante todo esse processo muito trabalhoso da escrita do livro e de todas as equipes, foi um trabalho realmente coletivo, né? Mas eu ficava pensando assim, como que é o sentimento de você poder revisar a sua carreira, né, e poder interferir nessa narrativa? Eu sou muito grata pela vida que me proporcionou isso. E o fato de ainda estar criando agora. Sim, porque muito ativa, né? Isso é importante, né? Mas você destacaria algo que surge no livro como algo que foi uma recuperação, né? Por exemplo, como essa que a Patrícia comentou de Enlace. Tem algum outro momento no livro que você verifica isso? Tem algum outro momento no livro que você acha que foi difícil, mas a gente... Sim, as minhas pinturas que foram trazidas à vida, porque eu tinha elas escondidas, então tudo veio à tona. De certa forma, eu escondia aquelas pinturas. A Vitória escondia? Não, não. Tinham muitas obras. Gente, vou contar um bastante. Teve um dia que o Matheus falou assim, eu recebi uma pasta para olhar as imagens. O Matheus era uma pessoa que é um profissional, desculpa, Nunes, né, que fazia a revisão ali da questão das imagens. E ele falou assim, ô Mirtes, eu recebi uma pasta, 300 imagens? Pode ser até mais. Pode ser. 300 só nessa pasta. Agora, vamos aproveitar que estamos aqui e, por favor, vou pedir para você contar algo que é sensacional, que eu descobri só conversando, Já sei. Que é o incêndio no Chelsea Hotel. Meu Deus. Por favor, a Greta presenciou esse assunto. Então, eu saí do Brasil sozinha, sem dinheiro, fui para Nova York, nesse hotel famoso, onde artistas podiam trocar obra por moradia. E eu fiquei lá por um ano, criando e tudo. E aí eu me reencontrei com a Kabbalah. Comecei a estudar a Kabbalah em Eastern Parkway, com os cabalísticos do momento, Lubavitch Rebbe, tudo isso. E aí, então, eu comecei a criar essa obra Kabbalah. E em seguida, eu criei a obra mais singular e melhor, tudo que tem a ver com a minha vida lá em Nova York. Então, eu vivi tudo isso. O que aconteceu no hotel? No hotel. Eu estava respeitando o Shabbat, eu acendi as velas de Shabbat e tinha um hallway. Eu coloquei lá no hallway, na lâmpada, lá, no abajur lá, e fechei a porta para dormir. E acho que os tapetes eram mesmo de nylon, pegar fogo fácil. Então eu acordei às 3 horas da manhã, cercada de fogo. Aí eu falei, eu estou dormindo, estou sonhando com fogo. Aí viro do outro lado e vi, não, é fogo mesmo. Vou ver o que eu vou fazer aqui. Eu pulei a janela, fui na janela do lado, na minha vizinha, e falei para ela,
sai, sai logo, tem um fogo aí. E ela não queria sair, ela disse, meu cachorro, eu quero meu cachorro aqui, não, não vou sair. Tá bom, aí eu saí correndo, pulei no meio do fogo, lá, e meu cabelo ficou todo cobre, era enorme, ficou assim um árvore de cobre. E desci as escadas, fui lá na portaria e falei, por favor, chama o bombeiro. Ele olhou para mim com um pince nessa aqui e continuou lendo, porque lá era cheio de doido naquele hotel. Uma pessoa cheia de cobre no cabelo, bom. Chegaram, aí todo mundo correndo nu e tá, tinha gente pulando a janela, né, na maca. E olha só, eu sou bruxa branca, sabe? Porque ninguém morreu. Nem o cachorro. E o hotel gostou? Muito, porque o seguro pagou eles toda a renovação do hotel. E eles me deram um quarto permanente. Mas ela recusou. E eu recusei. Não dá depois de pôr fogo ao hotel. Outro lá. Mas, Greta, essa história teve um... Saiu no jornal. Saiu no jornal. Mas também você elaborou depois essa história, né? No seu trabalho. Então, seria legal você contar como que você elaborou esse... Porque deve ter sido um trauma naquele momento. Hoje a gente está aqui rindo, porque deu tudo certo, né? Graças a Deus. Não, então eu cresci. Quando acordei, um fogo significa renascimento. Ele queima tudo. E você nasce de novo. E eu nasci de novo americana, nesse país, onde de criar tudo de novo, eu queimou tudo que era meu. E no seu trabalho, como isso se refletiu? Ele se adaptou a esse momento. Com Kabbalah, mais singular e melhor. Uma série de trabalhos que saiu a partir disto. Já que você tocou nesse ponto, você pode conversar conosco um pouco sobre a experiência em Kabbalah, porque estudo da Kabbalah não ele privilegia os homens, né? E você faz ali uma entrada bastante significativa, bastante engajada. Eu acho que o meu professor falou, para aí, que eu queria saber tudo. Eu continuava obsessiva. Para, se você souber muito, você se queima. É o que aconteceu, que eu sou bem assim, obsessiva e quero seguir com tudo até o fim. Então foi isso que causou meu fogo, na verdade. Mas você se aproximou de um grupo de estudos e durante um bom tempo você... É um grupo de estudos de rock and roll. Por favor, detalhe. É importante. Era Jane the Americans, dos anos 60, e depois o Gene Simmons também ia lá, que é do Kiss. Aí, isso me ajudou muito. Fui convidada, tinha uma exposição de Sorro, assim, lá, cenas de Sorro. E aí, um diretor de cinema e o diretor de Bonnie and Clyde, ele viu minha exposição, falou, essa moça, ela tem um estúdio, ela sabe pintar retratos, é ela mesma que a gente vai ter no filme. E aí me chamaram para fazer The Portrait, que é o retrato de Gregory Peck, lá no Bacão, sendo fotografado e pintado pela filha, que era eu, a artista. E aí eles tomaram todo o meu estúdio, retraseram todo o meu estúdio, pagaram por tudo, para a Cecília Peck, a filha do Gregory Peck, ser eu. Foi muito bonito, até produziram um catálogo da minha exposição. Foi muito interessante, eu fui com eles nas filmagens, foi muito bom. Isso foi na mesma época. É, a mesma época. Logo depois. Em Nova York também, a Greta fez uma ópera. Esse é muito importante, talvez o mais importante. Muito importante. Goya Time, La Maja. Era uma arte-ópera baseada em trabalhos de Goya, onde eu trouxe as pinturas do Goya à vida. E eu criei uma ópera, um texto, um tipo de enredo, e tinha 100 artistas participando
voluntariamente, sem honorários. E criamos todas essas conhecimentos e tudo. Foi incrível. A história, você quer saber da história? Ai. A história era Goya, a Maja desnuda era a Condessa d'Alba, e ela estava sendo retratada por ele várias vezes. E a performance seria eu ser fotografada pelos artistas que eu convidei para a performance. Queria me fotografar, pintar ou qualquer coisa. E eu estava lá no palco como La Maja vestida. E eles entraram, como a Royal Family entrou em procissão, e eles foram me cumprimentar. Quando eles viram que eu era a Condessa d'Alba, eles ficaram furiosos, porque eu era aristocracia, eu não podia trabalhar com o povo. Então eles pegaram Fifth Tomé, The Shooters de Fifth Tomé de Goya, repliquei aquilo, eles matando todos os artistas. E onde foi isso? Foi no Lower East Side, num lugar aberto, pavilhão, ligado a uma igreja. E aí eu e Silvia fomos em procissão ser sacrificada na igreja. E as pinturas de Goya, a fase negra, elas dançavam em volta de mim. E eu fui ser sacrificada como Joana d'Arc, mais ou menos. Greta, você citou um outro trabalho que eu acho que a maioria das pessoas não conhece, que também está no livro, que é o My Single Life in New York, que eu acho que também um pouco tem características muito experimentais, né? Que eu acho Sim. que você trabalha dessa forma. Mas também, quando eu conheci esse trabalho, fiquei muito surpresa por um engajamento vivencial, eu diria, né? Porque a Greta coloca nesse trabalho a própria vida, né? Numa espécie de jogo com um jogo de vida, né? O jogo da vida. Era a primeira vez que eu era solteira em Nova York e eu queria encontrar um companheiro. Então, lá os americanos não tem muito, eles não se assediam mulher muito assim, né? Eles têm um certo recato. Aí eu coloquei jornal em 3 jornais diferentes à procura de um homem. Eu escrevi o que eu queria, falei o que eu era e entrevistava ele. Falava, olha, se vocês quiserem me conhecer, vocês vão ter de ser fotografados para o meu trabalho. E aceitaram. Quanto aceitaram? Hein? Quanto? Tinha uma sem resposta. Eu fiz uma seleção. Pintura, fotografias, vídeos, tem um material E as cartas de ferimento, eu não sei onde estão. Eu acredito que estejam... Vitória, esconder. Vitória. Oi, Wander, querida. Eu sou terapeuta da Greta, sou fonoaudiólogo dela. E aí, quando eu comecei a atender a Greta, eu comecei a atender uma outra paciente concomitante. E um dia eu cheguei para atender essa outra paciente, que é artista também, e que não conhece a Greta pessoalmente, e falou, eu posso falar uma história? Eu falei, pode. Ela falou, eu fui casado 3 vezes. O meu primeiro casamento foi assim, o segundo foi assim, e o terceiro casamento, que foi a minha alma gêmea, eu conheci ela a partir de uma exposição que eu fui, de um artista que eu conheço, que eu admiro muito, que se chama Greta Safarte. Aí eu fiquei calado para não expor Greta para a paciente e falei, que legal. E como que foi? Ela falou, eu fui numa exposição em que ela fez em Nova York, ela publicou no jornal a exposição dela, e fui e falei, uau, fui com uma amiga minha e falei, que incrível, eu vou fazer a mesma... Essa amiga dela ia para Nova York e disse, faz a mesma coisa lá, vai que a gente encontra nossa alma gêmea. E a amiga dela foi para Nova York e voltou, e ela estava naquela expectativa de, uau, vou receber cartas de homens de Nova York e de outros países. Aí falou,
amiga, estava muito caro fazer isso lá. Vamos tentar fazer isso aqui no Estadão. Lá vai elas, escreveram. Ela fez a descrição dela. Eu sou fulana, as iniciais do nome, tenho tantos anos, ela já tinha uns 45 anos, tenho 3 filhos e estou em busca da minha alma gêmea. Com essa frase, ela começou a colocou uma caixa postal para não identificar a casa dela e recebeu as histórias lá na caixa postal. A primeira carta que ela abriu era de uma pessoa da próxima à idade, mas já tinha sofrido um infarto. Ela falou, não, eu já perdi meu esposo por um infarto, esse aqui não. Descartou a primeira. A segunda era uma outra pessoa e na terceira era um cara falando com as mesmas iniciais. Eu sou fulano, tenho 3 filhos e você é a minha alma gêmea. E nisso eles viveram um romance através da história de Greta. E Greta não conhece ela pessoalmente, mas ela é super admirável por essa exposição que ela assistiu da Greta. E aí depois eu pedi permissão à Greta para dizer que eu conhecia a Greta para essa outra paciente. As coisas acontecem de uma forma muito aleatória, mas sempre a gente não imagina o impacto que uma exposição causa na vida de outra pessoa, né? Obrigada, Paulo. Eu acho que o trabalho da Greta, ele proporciona mesmo essa... Porque ele é a própria vida dela, né? Ele proporciona mesmo uma relação emocional, mas para além disso, né? E eu acho que isso é bastante importante. Eu acho que isso talvez seja a questão mais importante para a Greta também. Assim, pegando o gancho dessa história, né? E disso que você está falando, Mirtes, do quanto vida e arte se misturaram ao longo da sua vida, ia te perguntar se teve algum momento em que era vida e de repente virou arte. Alguma coisa que aconteceu, algum trabalho que estava vivendo, mas de repente falou, não, isso está na fronteira, e aí virou arte. Talvez você poderia contar esse trabalho que você fez com a sua mãe, que te trouxe foi quando você voltou para o Brasil. Voltei ao Brasil. O Reconciliação. Com a minha família. Com a sua família. Com o meu país, o Brasil. Que é... Sim, acho que tem que é um trabalho de fronteira, né? Sim. Entre arte e vida. Exatamente. Muito forte. Né? E aí eu voltei para cá com os trabalhos, Quer dizer, essa fronteira também se dá em muitas dimensões. Exatamente. Né? Na sua necessidade tanto nos trabalhos de autorrepresentação, como também nas suas relações afetivas, né? Então, eu ia comentar que, para além disso, acho que sempre há da tua parte um reposicionamento do papel da mulher, né, do ponto de vista social. Acho que teu trabalho sempre provoca uma reflexão, né, porque, afinal de contas, ela faz uma chamada pelo jornal e faz uma avaliação dos... Né, e essa escolha passa pelo crivo, mas que também, né, do encaixe dos desejos, né, das expectativas. É um trabalho muito sensível, apesar de que também tem uma certa agressividade, né, em relação a essa busca, essa avaliação. E referência, né? Sim, muito humor sempre tem, né, Greta? Querida, tem alguma coisa que você queira falar sobre o livro? Bom, eu quero dizer que o livro é maravilhoso, é um sonho para mim, e obrigado por ter tanto cuidado com ele, foi fenomenal. Eu agradeço muito e eu me sinto bem em vida, dizer, nossa, consegui fazer isso, então agora eu estou realizada como artista, na verdade. Vai ficar, né? É um legacy. Pessoal, o livro de fato é incrível. Trabalhamos incrivelmente nele, porque a Greta é uma artista incrível. E agora nós vamos... A Greta vai estar recebendo todos na livraria, né, para os autógrafos e para alemão. Queridas, muito obrigada, Patrícia, Mirtes e, claro, Greta.
Eu queria também agradecer toda a equipe da editora envolvida, Yasmin Abdala, que dividiu a edição comigo, o Fernando Ticolá, nosso diretor, Camila Regueira, que desenvolveu esse projeto gráfico inspirado na Cábala, com muita troca próxima, né, com Greta. Muito obrigada. E a todos vocês, e novamente Megafauna Cultura Artística, nos vemos lá na livraria para fazer leitura de mão com a Greta.